Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. E hoje é dia 25 de março. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus a todos. Olha só, a temática de hoje está imperdível. A temática de hoje é fantástica. Nós vamos refletir a respeito da prosperidade à luz da Bíblia. Você já estudou sobre as finanças, o dinheiro, a prosperidade, os recursos financeiros à luz da palavra de Deus? Será que é pecado ter dinheiro? Será que é errado desejar ganhar mais dinheiro? Afinal, o que a Bíblia nos ensina a respeito do dinheiro, a respeito da prosperidade, a respeito da vida financeira? E para falar a respeito dessa temática, o nosso convidado especial no dia de hoje é o professor Carlos Viana, que tem uma formação em teologia, em outras áreas, é um exemplo a respeito de uma pessoa próspera, biblicamente, à luz da palavra do Senhor. A pessoa certa para falar a respeito dessa temática. Também está aqui conosco o nosso professor, que é responsável pelo Setebari EAD, professor Luiz Henrique. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Anderson, muito bom dia ao nosso convidado especial, pastor Anderson, bom dia, e a todos vocês, nossos queridos ouvintes, nessa manhã de sábado, bom dia. Professor Carlos Viana, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, estão nos escutando hoje, é uma alegria estar aqui, agradeço já de início o convite do pastor Anderson, sempre tem me acolhido bem, tem me dado a oportunidade de, por vezes, lecionar aqui no Setebari. É uma alegria estar com você, o ouvinte, nesta manhã de sábado, para juntos podermos aprender mais sobre a palavra do Senhor, outros a aplicação prática do nosso dia, do nosso cotidiano, para entendermos sobre esse tema e esse assunto que é tão importante e tão utilizado nos dias atuais em relação à prosperidade. Agora, passando sobre o entendimento à luz das Escrituras. Muito obrigado, professor Carlos Viana, por ter aceito o nosso convite. Está também acompanhado de sua esposa, a Bruna. Muito obrigado por estarem aqui no programa Teologando, na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. E olha só, a temática de hoje é a respeito da prosperidade à luz da Bíblia. E nós temos uma enquete, porque a sua participação é muito importante. Professor Luiz Henrique, qual é a enquete do dia? A enquete do dia é: na sua opinião, o cristão deve pensar sobre como ganhar mais dinheiro? Então nos ajude a fazer o programa, ligando para nós no 322-60901 ou pelo WhatsApp 997022625. Olha só, nós temos então essa enquete. Na sua opinião, o cristão deve pensar sobre como ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Participe, envie sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, fale o seu nome, o lugar em que você está a falar e dê a sua opinião. Para falar a respeito dessa temática, prosperidade à luz da Bíblia, o nosso convidado especial é o professor Carlos Viana. Professor Carlos Viana, por favor, fique à vontade para fazer uma apresentação da sua vida profissional, do ramo da imobiliária, a sua vida empresarial. Traz para nós algumas informações sobre a sua vida profissional. Bom dia a todos. Dentro da área profissional, eu tenho atuado dentro mais especificamente do ramo imobiliário. O ramo imobiliário, como
todos têm conhecimento, é uma área do comércio que movimenta uma grande quantia da renda per capita e da renda do PIB nacional, ou seja, de todo aquele dinheiro que é movimentado dentro de um país. O setor de venda de produtos de imóveis e de construção, ele movimenta milhões e milhões de dólares ao mundo afora. E no Brasil não é diferente. Dentro do ramo imobiliário nós trabalhamos com a compra e com a venda de imóveis, a administração e a questão de locação de imóveis. Agora, para tudo isso é necessário ter dinheiro. E aí, este é o nosso tema bíblico, prosperidade nos dias de hoje, uma visão à luz da palavra de Deus. Então eu queria compartilhar com vocês que não é possível nós não tratarmos com relação à prosperidade. Agora, será que aquilo que nós temos entendido como prosperidade, aquele conceito que nós temos sobre a palavra prosperidade, é realmente aquilo que a define na visão bíblica? Será que prosperidade é somente dinheiro? Será que prosperidade é somente ter bens imóveis, como uma casa, um belo apartamento aqui em frente ao Parque do Ingá, morar em um condomínio fechado? Será que prosperidade tem a ver somente com a nossa segurança patrimonial e quanto dinheiro nós temos ali na conta do banco? Ou tem algo a mais que nós podemos entender sobre este conceito dentro da Escritura Sagrada? Que bacana, muito obrigado, professor Carlos Viana. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. E hoje é a respeito da temática Prosperidade à Luz da Bíblia, com o convidado especial, professor Carlos Viana. Você está ligadinho na programação da Rádio Melodia 100.5 FM e também na nossa plataforma digital do Spotify, programa Teologando. Professor Carlos Viana, por favor, traga para nós a resposta da seguinte pergunta: a respeito da prosperidade a partir da terceira carta de João, qual é o contexto histórico? Como podemos entender a respeito do contexto histórico da terceira carta de João? Tá certo. Dentro da análise de qualquer solução de um problema, de alguma pergunta, nós temos de passar por alguns pontos chaves. Entre eles é fazer análise do texto bíblico a partir do seu contexto histórico. Na sequência, nós iremos trabalhar também o contexto cultural da época e a questão religiosa. Por último, nós iremos ver sobre o contexto religioso agora da passagem especificamente da terceira carta de João a seu amigo Gaio. Mas eu queria começar, como se diz, do início. E o início é lendo a palavra do Senhor, segundo está escrito ali na terceira carta de João, que é muito simples, e eu recomendo a você, nosso ouvinte, que não perca a oportunidade. Leia a palavra do Senhor todos os dias, escute aí a rádio, veja programas que edificam a sua alma e o seu espírito. Deixe lá aqueles programas que às vezes são sensacionalistas, aqueles programas que só levam à morte, que só levam ao medo, que só levam ao desejo, à concupiscência, que é a cobiça. Mas procure, dentro da palavra do Senhor, um dia abençoado. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito, suficiente, autossuficiente, Criador de tudo, Ele quer estar contigo, Ele quer ouvir a sua voz. Então não deixe de ler as Escrituras, de falar com Ele em oração, de se dedicar, de vir aos cultos, de ter uma vida que busca a presença do Senhor. Mas leiamos a terceira carta de João, no capítulo 1, porque só tem o capítulo 1 mesmo, esta carta é bem pequenininha, e você aí com 3 minutos de leitura vai ler inteiro. Eu queria ler menos ainda, apenas o versículo 1 e 2. Me acompanhe. Eu vou ler inicialmente na versão Almeida, Revista e Atualizada. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado,
ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Veja que nós estamos falando sobre o tema prosperidade, mas aqui na passagem não tem a palavra prosperidade. E agora, aqui nesta versão Almeida Revista Atualizada, a palavra prosperidade, ela é utilizada, ela é substituída, ela foi traduzida, segundo aqui os autores, por corra bem. Então ele diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então a prosperidade aqui é correr bem. Eu tenho também a versão, para nós acompanharmos aqui, da Bíblia Católica, a versão Ave Maria. E olha só como está escrito: caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que estejas bem e igualmente que a tua alma prospere. Veja que na versão católica ele já troca a palavra corra bem por prosperes. Talvez você esteja lendo aí na sua casa e não vai estar lá nem corra bem nem prospere, vai tenha boa saúde. E aí, Viana, como é que vamos fazer agora, professor? Será que a Bíblia errou? Será que a Bíblia está equivocada? Caiu agora a inerrância, que é o fato de a Bíblia não conter erro? Caiu aí a autoridade suprema da palavra do Senhor, que diz que toda autoridade é divinamente inspirada por Deus? Não, é lógico que não. E é justamente isso que nós vamos começar agora a responder a você, nosso ouvinte, nesta manhã. Nós temos certeza que, ao final, você terá uma compreensão magnífica sobre o tema prosperidade. Então vamos lá. O contexto histórico da terceira carta aqui do apóstolo João, que também por vezes se denomina o presbítero, ele é endereçada a Gaio. Agora, dentro do contexto judaico da época, nós temos que ver que o cristianismo que nós temos hoje, na época era tido, segundo uma ótica, um olhar por dois grupos dominantes diferentes. Veja que o cristianismo ali no final do primeiro século, por volta do ano 90, logo agora da era cristã, quando João está a escrever esta carta, tinham dois grandes polos de domínio. O primeiro polo era o polo de domínio judaico. E para os judeus, esse cristianismo primitivo, da qual Jesus é o líder, da qual João é o seu seguidor, ele é visto pelos judeus como uma seita, ou seja, como uma facção, como uma dissidência, como uma nova religião radicalmente oposta à religião oficial ali, a religião que dominava a região do Oriente Médio, né? Ele vai pegar e vai então ver os cristãos como uma seita radical. De outro lado, nós tínhamos os romanos. Os romanos, eles dominavam a questão militar e política. Eles também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses e deusas. E eles viam como os cristãos. Eles viam os cristãos mais do lado político-militar. Eles viam os cristãos como agentes do caos, como um grupo revoltoso, como um grupo que a todo momento não aceitava o domínio e que queria, por diversas formas, libertar-se do jugo romano. Então é importante a gente entender que dentro do contexto histórico há um momento dramático quando João escreve esta carta a seu amigo Gaio. Veja que dentro do contexto romano político, por volta do ano 66 e 70 depois de Cristo, sobre o domínio de Tito, há então o incendiar ali Jerusalém com a destruição do Templo de Jerusalém. Veja que 20 ou 30 anos antes de ser escrita esta carta, nós temos um dos, ou talvez o maior fato histórico, que é o incendiar da cidade e a destruição do Templo de Jerusalém, sobre o domínio e sobre o mando de Tito, para que
houvesse, segundo ele, a contenção de uma revolta judaica. Veja também que por volta do ano 81 a 96, logo ali quando então João está a escrever esta carta a Gaio, nós temos dominando ali a região de Roma, política e estrategicamente, que era o maior governo da época. Ele está ali sobre a região de domínio de Domiciano. Mas quem é esse imperador Domiciano? O que ele fez, professor? Domiciano é uma figura importante na história, porque ele determina o culto ao imperador. Você já viu isso? Olha só, será que tem isso hoje em dia? Será que algumas pessoas querem serem cultuadas hoje em dia? Será que algumas pessoas querem estar no centro do universo? Veja que, enquanto instituição política, já houve no momento histórico a instituição de um culto a um ser que passa de ser um agente político para ser agora um agente divinizado por ele mesmo. É a utilização do meio social para a divinização do sujeito. Olha, isso serve muito para que nós possamos aprender como funcionaram as coisas de antigamente para sabermos como devemos nos portar no futuro, não é verdade? Com relação ao judaísmo, nós tínhamos uma série de divergências entre os judeus ali da sinagoga e esses cristãos primitivos. Tinha a divergência em relação à própria divindade de Jesus, que eles não aceitavam Jesus como sendo Deus. Tinha a divergência com relação à tradição judaica. Veja que os cristãos não seguiriam mais agora o sábado, não seguiriam mais agora as festas, não seguiriam mais a ida à sinagoga para fazer a leitura e para seguir todos os mandamentos ali da Torá, do Antigo Testamento. Veja que esse novo agente religioso que surge agora, que é o cristianismo primitivo, é como se hoje surgisse uma nova religião. Como que nós iríamos nos portar com relação a essa nova religião? Como que nós iríamos tratar esses amigos que têm uma crença diferente de nós? Será que nós iríamos fazer como os judeus do primeiro século e estabelecendo uma série de pontos e contrapontos a fim de prejudicar esses primeiros cristãos? Veja que com relação ao judaísmo nós éramos vistos como uma seita, como uma nova religião pagã. E os judeus ainda tinham uma questão. Eles ainda eram pressionados agora pelos romanos para que eles contivessem esse cristianismo, porque os romanos viam o cristianismo como agentes do caos, como agentes da revolta. Então eles pressionavam os judeus, que era a religião como oficializada, como a religião permitida pelo Império Romano, e eles faziam com que então os judeus perseguissem os cristãos. Então os judeus sofriam a pressão, questão política e questão histórica e de tradição, para também perseguir aqueles cristãos primitivos. Então é nesse contexto histórico que eu passei para vocês que nós podemos começar a entender como que funcionava a questão histórica política do primeiro século. Muito obrigado, professor Carlos Viana, que falou com muita excelência a respeito dessa temática, Prosperidade à Luz da Bíblia, uma exposição bíblica da terceira carta de João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, a primeira, segunda e terceira carta de João, e também o livro de Apocalipse. Estamos a meditar a respeito da terceira carta de João. Professor Luiz Henrique, nós temos a enquete do dia. Exatamente. Pastor Anderson, a enquete do dia é: na sua opinião, o cristão deve pensar sobre como ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Exatamente, você vai enviar a sua mensagem de áudio ou de texto no nosso WhatsApp 44997022625. Professor Carlos Viana, por favor, responda para nós a seguinte pergunta: a respeito da prosperidade a partir da terceira carta de João, qual é o contexto cultural? Nós já vimos o contexto histórico e agora então nos explica a respeito do contexto cultural. Tá certo, é importante nós passarmos esse segundo tópico com relação à cultura, porque a cultura move o imaginário social, hein?
Veja que a cultura domina as ações que você tende a fazer. Já pensou nisso? Que quando você faz alguma coisa, você faz baseado numa influência cultural? Você já pensou como a cultura domina o seu modo de vestir? Você já pensou como a cultura domina o seu modo de ingerir ou não determinado alimento? Já pensou como a cultura domina a sua questão de quantas horas você vai estudar? Quantos anos você vai estudar? Quanta especialização, graduação de nível superior, como você vai se comportar em determinado ambiente, como você vai sentar para comer à mesa? Já pensou como a cultura domina o seu relacionamento interpessoal? O seu relacionamento entre pai e filho, o seu relacionamento entre marido e esposa, o seu relacionamento dentro da igreja? Já pensou como a cultura domina a sua vida? Ou então, não, Viana, não domina a minha vida. Mas reflita comigo, será que não influencia? Será que ainda não te impõe um querer? Será que aquilo que você deseja porque você pensou e porque você deseja? Ou será que aquilo que você deseja é fruto de um desejo social que agora te influencia? A você, a mim, a todos nós, e aí nós começamos a agir como meio. Será que a cultura, se você andar com determinada pessoa, você vai começar a agir, a ter atitudes como ela? Sim ou não? Responda você mesmo, meu amigo ouvinte. Com relação à cultura, dentro do contexto ali do primeiro século, eu queria dizer para você, em relação à cultura grega, a cultura romana e a cultura cristã. Com relação à cultura grega, nós tínhamos uma permissibilidade total. Então, dentro da cultura helênica, você tinha ali ações de imoralidade sexual, segundo os nossos princípios cristãos, dentro da cultura helênica, por parte dela ao menos, era totalmente permitido. Você que lê aí o Novo Testamento vai ver por vezes, inclusive o Antigo Testamento, uma grande contradição entre os princípios cristãos, entre os princípios do único Deus e a imoralidade sexual que era praticada. Praticada por quem? Praticada por romanos e por gregos. Mas veja que Roma é o império que vem assumir o poderio da Grécia Antiga. Quando ele assume o poder da Grécia Antiga e ele domina o território, ele domina as pessoas, ele sujeita a questão militar, mas a cultura ele assimila. Então a imoralidade sexual acontecia desvairadamente ali no primeiro século. Nós temos uma questão que eles vão tentar, dentro do grego e agora cristão, fazer esse sincretismo, esta união, dizer assim, não, pegue o seu corpo, e o seu corpo não tem problema, porque o seu corpo não se une ao seu espírito, então faça o que quiser com o seu corpo. O princípio da vida é o prazer. O que é felicidade? Felicidade é satisfazer as suas vontades. Pense que o que importa é o espírito, então faça o que quiser com o seu corpo. Será que tem isso hoje em dia? Será que tem essa questão voltada de façamos o que façamos? Isso é uma questão nossa, é uma questão determinada pelo sujeito, é uma questão que fica entre quatro paredes? Ou será que tem a ver com aqueles princípios que Deus quer para nós, como uma boa vida segundo a palavra de Deus? Com relação à cultura grega, nós tínhamos uma questão de autoridade. A autoridade era vista como um agente bom. Isso é importante porque nós temos que definir que a cultura judaica era centralizada ali no grande templo, no templo de Jerusalém. A cultura grega também era centralizada na figura também de um líder, assim como a cultura romana era centralizada na figura do imperador. Veja que a questão da autoridade é muito importante. Aliás, sobre essa autoridade é de que advém a hierarquia e a disciplina.
Veja que a hierarquia é baseada na autoridade. Veja que a disciplina não se baseia somente na punição, mas se baseia também no agente de autoridade que determina aquela ação que você deve fazer ou não fazer. Então a autoridade, a figura da autoridade, era uma questão muito importante na cultura grega. Nós tínhamos aí um pensamento cultural que corria a época. Veja que hoje nós temos aqui um pensamento cultural que eu quero te lembrar, para você se localizar. Hoje em dia, a verdade ela é líquida, como diz Bauman. A verdade é aquilo que eu acho de verdade para mim. Então não existe uma verdade única. A verdade é o que o Viana acha para si, assim como a Bruna, esposa do Viana, tem a sua verdade, o pastor Anderson tem a sua verdade, e todos nós temos que respeitar a verdade individualizada de cada um. Será que é assim mesmo? Será que nós podemos pegar a palavra do Senhor e transformar a palavra do Senhor em qualquer tipo de verdade? Ou será que nós temos que ter uma forma de entender a palavra do Senhor segundo o texto queria dizer? Aliás, será que o texto de fato quer dizer alguma coisa? Será que o texto de fato quer dizer uma coisa específica? Ou seja, quando João escreve a seu amigo Gaio, ele queria transmitir uma mensagem, e é esta uma mensagem que ele quis lá no primeiro século escrever, que nós devemos chegar a esse entendimento? Ou será que nós podemos mudar aqui isso e colocar dentro do contexto atual e transformar em múltiplas verdades? Veja que na cultura do primeiro século nós tínhamos ali a questão gnóstica. Você já deve ter ouvido isso, você já deve ter visto isso, você já deve ter falado, tratado com seus amigos às vezes sobre a questão gnóstica, porque corre por várias vezes nas cartas, em especial do apóstolo Paulo, não é verdade? A cultura gnóstica, ela tinha alguns princípios. Eu vou passar rapidamente para você entender ainda essa questão cultural do primeiro século, porque é isso que vai definir o conceito e o significado de prosperidade aqui do versículo 2, da qual João fala a seu amigo Gaio: desejo que prosperes. Em outra passagem, desejo que vá bem. Em outra passagem, desejo que corra bem. Em outra passagem, desejo que tenha saúde. Nós vamos ver que a cultura gnóstica era baseada em um princípio de que Jesus, o Cristo, ele não poderia ser sem pecado. Olha que influência! Será que hoje tem isso? Pessoas defendendo que o Cristo pecou? A cultura gnóstica também defendia que se há ressurreição, esta ressurreição não pode ser do corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é impuro, imoral, tende ao pecado. Será que é isso que a palavra fala? Que a ressurreição não vai ser do corpo? Terceira coisa, diz que o Deus que criou o mundo mal. Será que é desse jeito que a palavra diz? Nós temos que ver que nós temos de tratar a questão da cultura para entendermos ali o contexto. Agora que nós já vimos essa síntese, né, esse resumão da questão histórica, política e também cultural, nós podemos passar a um ponto seguinte, que vamos chegar ao destino, vamos chegar aonde nós queremos, que é tratar em si da questão da prosperidade para os dias atuais. Que bacana! Muito obrigado, professor Carlos Viana, que está a tratar a respeito da prosperidade à luz da Bíblia, uma exposição bíblica, histórica, cultural e teológica da terceira carta de João. Olha só, nós temos a enquete do dia e o professor Luiz Henrique vai trazer então a enquete do dia e a participação dos nossos ouvintes. A enquete do dia é: na sua opinião, o cristão deve pensar sobre como ganhar mais dinheiro? Sim ou não? Mande sua mensagem de texto ou áudio no WhatsApp do 99702-2625. E olha só, pastor, antes temos uma participação especial aqui da nossa ouvinte. Bom dia, na minha opinião, o crente tem que ser próspero, tanto na vida material como na vida espiritual, porque Deus é o dono da prata e do ouro. Nós servimos a um Deus rico. Sou a Marialva, e moro em Sarandi. Que bacana! Muito obrigado, Marialva, pela sua participação.
Olha só, vamos continuar aqui com a reflexão com o nosso querido professor Carlos Viana, e nós vamos então falar agora a respeito da prosperidade a partir da terceira carta de João. Professor, nos explica sobre o contexto judaico, religioso, a respeito do texto bíblico da terceira carta de João. Tá certo. Nós podemos passar agora ao ponto central, ao ponto que já entramos agora nas escrituras propriamente ditas, e vamos entender agora sobre qual é o objetivo da terceira carta de João. Então João, ele escreve a seu amigo Gaio. Ele faz 2 elogios. Elogia Gaio por sua fidelidade. Isso está ali no versículo 3. E ele também elogia Gaio por sua ajuda aos irmãos de Cristo. Aqui é um ponto importante, hein? Decore essa parte, memorize essa parte, coloque aí, não esqueça. Veja que João elogia Gaio por sua ajuda aos outros irmãos em Cristo. Isso está ali no versículo 8. O objetivo da carta são 2. Primeiro, João quer elogiar o amigo Gaio, apontando que este apoio era muito bem-vindo à época. E agora nós já entendemos por que o apoio era bem-vindo à época. Veja que o cristianismo, ele é um perseguido politicamente, ele é um perseguido religiosamente, ele é atacado de todos os lados. Veja que tem pensamentos filosóficos como o gnosticismo, que está agora tentando criar um mix, criar um tudo pode. Veja que tem a cultura helênica, a cultura judaica, a cultura romana, também influenciando esses primeiros cristãos, esses cristãos primitivos. Mas sobre tudo isso, Gaio permanecia fiel à palavra do Senhor. Gaio permanecia como um agente relevante ali na sociedade, prestando apoio a outros irmãos primitivos, cristãos primitivos ali do primeiro século, por volta do ano 90 depois de Cristo. Mas também o objetivo da carta é alertar Gaio. Olha, então João se dedica a escrever uma carta, não só a elogiar, mas ele principalmente se dedica a escrever essa carta a fim de criar um alerta. É este alerta que quando você vai na igreja, o pastor, utilizando da palavra do Senhor e segundo o ensinamento da palavra do Senhor, vai te propor alertas, vai te propor mudanças de vida, mudanças de rumo, vai tentar de todas as maneiras te levar a uma construção de conhecimento da palavra de Deus, te levar a um novo entendimento de uma realidade, não uma realidade física, mas de uma realidade espiritual. Vai tentar te lembrar daquilo que não é passageiro, que a traça não consome, que a ferrugem não estraga, mas daquilo que é para toda a eternidade. E na eternidade não há tempo, não há final, apesar de que nós teremos um início nela, e vai ser um início para nunca mais terminar. Então aqui João vem alertar Gaio, e ele fala de um tal de Diótrofes. Diótrofes, que nome bom, hein, para você pôr no seu filho? Olha que legal, nasceu o filho, menino, coloca, como vai se chamar? Diótrofes. Já pensou? O fato é que Diótrofes não era bem visto por João, a ponto de João escrever aí a seu amigo Gaio. Diótrofes era também um líder na igreja. Diótrofes também tinha lá o seu cargo de relevância. Diótrofes era uma pessoa de grande influência ali no meio cristão. E olha o que acontecia. Diótrofes prejudicava os cristãos primitivos. Então, enquanto Gaio auxiliava, Diótrofes prejudicava. Enquanto Gaio tinha autoridade, Diótrofes também tinha autoridade. Mas o que Diótrofes fazia? Então João vai listar uma série de coisas. Diótrofes espalhou boatos maliciosos sobre João. Olha, será que acontece isso na igreja? De tem ali um irmão que tem um cargo de liderança, em vez de ele ajudar e assessorar o seu líder, assessorar ali o seu grupo de louvor, assessorar ali o seu grupo de ensino, ajudar ali o seu pastor, ele vai e reúne com você e começa a falar mal do seu líder? Será que na sua empresa tem disso também?
em de que um chefe seu, ao invés de ajudar a empresa a prosperar, ele vai lá e fala mal do sócio administrador? Será que é bíblico isso? Nós devemos nos associar a Diótrefes e também falar mal de João, já que Diótrefes é um líder? Ou será que nós devemos nos juntar a Gaio e prestar o serviço a outros irmãos, hein? Diótrefes, além disso, ele fez também boatos maliciosos sobre os companheiros de João. Mas quem que eram os companheiros de João? Quem que era? Se João era apóstolo, com quem será que João andava? Quem que será que João permanecia junto, sendo que ele era cristão e defensor aí dos princípios cristãos? É lógico que Diótrefes também falava mal dos outros cristãos. Ele pegou e espalhou que não se devesse receber aqueles outros cristãos que vinham de outros lugares e que Gaio estava ajudando. Ele também não reconhecia a autoridade apostólica de João e ele fazia de tudo para expulsar da igreja ali dessa comunidade, né, cristã primitiva, ainda muito pequena, feita nos lares, ao estilo célula de casa, sabe? Então, Diótrefes, fazia de tudo para que não houvesse o recebimento dessas pessoas que eram enviadas por João. Então, o contexto geral agora da passagem, o contexto religioso, o objetivo da passagem é João falar elogiando a Gaio e João tratar sobre os problemas de Diótrefes, problemas que hoje também acontecem em nosso meio, seja meio de serviço, seja em nosso meio familiar, seja em nosso meio escolar, seja no nosso meio religioso. Muito obrigado, professor Carlos Viana, pela excelente explicação que nos falou a respeito da terceira carta de João e uma análise da prosperidade à luz da Bíblia. Olha só, o nosso tempo já está indo embora, mas nós temos 3 a 4 minutos. Eu quero então pedir ao professor Carlos Viana para fazer um comentário a respeito do objetivo prático da prosperidade em paralelo com a terceira carta de João. E agora sim, agora nós podemos finalizar. Agora que nós entendemos a questão histórica ali do primeiro século, a questão cultural, helênica, judaica, romana, gnóstica, a questão da mensagem, do propósito e objetivo de João escrever essa carta a amigo Gaio, elogiando e expondo críticas a Diótrefes, nós podemos fazer agora uma definição do que é prosperidade. Por isso que João escreve a Gaio dizendo: caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que esteja bem, igualmente a tua alma prospere. Veja que João quer tratar com Gaio de que a prosperidade não é apenas uma bênção material, mas é também material, porque sem a bênção material, Gaio não poderia receber os outros irmãos. Veja que sem a bênção financeira, não haveria como se manter ali a questão alimentícia. Veja que sem a questão financeira, não poderia se ter um lar para que esses cristãos primitivos pudessem morar, um lugar para que eles pudessem cultuar. Então sim, prosperidade tem a ver com a questão financeira e agora entendendo esse contexto é possível chegar a essa afirmação. Mas veja que prosperidade tem a ver com desejo que prosperes, igualmente a tua alma prospere. Veja que João vai tratar de prosperidade relacionada agora à alma. E ele vai elogiar Gaio por ter esta alma que prospere, por ter esta alma que é uma bênção. Ou seja, prosperidade não tem somente a ver com riqueza, mas prosperidade tem a ver com o fim que você vai dar esta riqueza, o destino que vai ser colocado essa riqueza. Você está usando a riqueza para ser um proveito próprio ou você está usando a riqueza para o bem comum e em especial daqueles que são servos de Cristo? Você está usando a sua riqueza para ajudar os mais pobres ou você está acumulando ali um patrimônio absurdo e quando vê um necessitado, vira o rosto, fecha a mão? Veja que João ele vai tratar para que tenha saúde em algumas versões. E essa saúde é dentro do contexto psicológico, biológico. Imagina que Gaio e João estavam tendo um alto estresse. Imagina que Gaio e João tinham que se deslocar,
tinham que se esconder muitas vezes nas noites, muitas vezes passavam fome, passavam frio, passavam necessidade. Veja que turbilhão acontecia na sua questão psicológica de perseguição do primeiro século e na sua questão biológica de saúde. Veja que nessa época não haveria um problema, uma solução para um tratamento de saúde. Então, João deseja que Gaio prospere em saúde. Então, a prosperidade tem muito a ver com a passagem do primeiro século, que é corra bem. Corra bem por quê? Porque na época, quando se fazia uma viagem, era muito perigoso. Quando se fazia uma viagem, poderia ter assaltos. Quando fazia uma viagem, você poderia se perder. Quando fazia uma viagem, poderiam ter animais do campo, poderiam ter feras, poderiam ter salteadores, ladrões, poderiam ter homicidas. E às vezes não ia ter lá um bom samaritano para te ajudar, hein? E para pagar a sua estadia médica. Então, correr bem a viagem tem a ver com isso. Ir bem pelo caminho. É isso que João quer que aconteça com Gaio. Que corra bem, que o seu caminho em direção à obra de Cristo, em direção à casa do Senhor espiritual, vá bem. É isso que nós desejamos a você, nosso ouvinte. Que você tenha prosperidade. E aqui eu quero transformar prosperidade em que tenha riqueza para o seu sustento e para ajuda a outras pessoas. Transformar prosperidade em que corra bem, que você permaneça na estrada do caminho do Senhor, em direção a um rumo que é mais alto, que é mais sublime, que é mais... não é passageiro, que não vai ser destruído. A melhor casa ainda está por vir e é o que nós abençoamos você. Muito obrigado, professor Carlos Viana, que nos falou a respeito da prosperidade à luz da Bíblia. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você se livra de toda crença limitante e que você possa ir à luta, que você possa receber da parte de Deus a prosperidade em relação à vida espiritual, à vida emocional, à vida ministerial e à vida material. Professor Luiz Henrique, a sua última consideração? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã de sábado e fiquem todos com Deus. Professor Carlos Viana. Um grande abraço a vocês. Eu espero retornar em breve. Um abraço ao pastor Anderson, a todos aqui do CETEBARE, ao apóstolo Celso. Que Deus os abençoe. É sempre um privilégio estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Muito obrigado, professor Carlos Viana, que nos falou a respeito da prosperidade à luz da Bíblia. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você se livra de toda crença limitante e que você possa ir à luta, que você possa receber da parte de Deus a prosperidade em relação à vida espiritual, à vida emocional, à vida material. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.